18, 21. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Eu espero que o Senhor pegue você onde você estiver. A palavra, ela muda destino. Mas para isso acontecer, você tem que dar abertura para que ela entre no seu coração. Você não está assistindo uma palestra. Enquanto prego aqui, batalhas espirituais estão acontecendo. Porque o desejo do inimigo é que eu e você estejamos debaixo da ignorância. E o efeito da palavra é tirar-nos da ignorância. Então não menospreze esse momento. Tudo que ele quer fazer é tirar sua cabeça daqui. E o pior, por mais que você se preocupe com qualquer coisa, a única informação que importa, que pode mudar sua vida, é a palavra. Então guarde sua cabeça. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, amém? 1 Reis, capítulo 18, verso 21. A palavra do nosso Deus diz: Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. E o povo, contudo, nada respondeu. Feche os seus olhos nesse instante. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Esse não é outro lugar senão a tua casa. Lugar de cura. Lugar de entrarmos abatidos e sairmos revigorados. E por mais que tenhamos amigos aqui, conhecidos, a gente veio por uma necessidade. Necessidade de te ouvir. Então fala conosco, Senhor. Rasga o céu sobre nós. Liberta-me de minhas más condutas, pensamentos horríveis. Enquanto te ouço, limpa o meu coração. Quero acertar. Quero viver uma vida livre. Quero viver uma vida que te agrade. Quero ter colheitas duradouras. Salva-me pelo poder da tua palavra. Enquanto te ouço, que o Senhor me sirva. Sirva com a tua presença, para que me liberte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse texto é um texto pesado de Elias. Ele está encontrando um povo. E ele não está pedindo uma opinião. Elias está forçando uma decisão. Ele está dizendo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar com um pé lá e outro cá? Um pé no altar e um pé no ídolo. A gente tem uma desculpa que anda muito cansado, sabe? É interessante que a gente acabou de passar por um processo de recesso. Muitos não trabalharam nesse período entre Natal e Ano Novo. Mas tem pessoas que já estão começando o ano parecendo que estão terminando. Exaustos. Mas não é cansaço. É exatamente o que Elias está dizendo a um povo que conhece a Deus, mas que está dividido. A divisão dentro de nós nos destrói. Porque eu não tenho energia suficiente para administrar o momento que eu estou vivendo e o lugar para onde eu tenho que ir. Ou eu vou gastar energia administrando o meu momento e sucatear para onde eu tenho que ir, ou eu vou não alimentar o meu momento e trabalhar para o lugar para onde eu tenho que ir. Mas quando eu tento fazer as duas coisas, administrar o que eu estou vivendo e trabalhar para onde eu tenho que ir, eu fico exausto.
Então Elias dá uma pancada no povo, dizendo: até quando vocês vão ficar divididos? Até quando vocês vão ficar entre Deus e Baal? Se é Deus, sirva a Deus. Se é Baal, sirva Baal. Mas não fique em cima do muro. E qual foi a resposta do povo? Silêncio. Não responderam nada. Porque quando o coração está dividido, a boca fica muda. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica quieto. Porque não tem coragem, nem de escolher um lado e nem de escolher o outro. Eu não quero sair da igreja, mas eu não quero largar o pecado. Eu não quero sair das minhas amizades do mundo, mas eu também não quero abandonar o que Deus tem para mim. E eu preciso que você entenda, que eu entendo, que igreja não é entretenimento. Igreja é para te arrancar do meio do lugar que está te matando. Igreja não é sobre neutralidade. Quando eu falo igreja, não falo desse prédio, não falo da Lírio, falo da noiva de Cristo, falo da noiva do Cordeiro. Eu vim aqui para declarar que o céu hoje te dará uma posição. Você vai sair desse culto com uma posição, e essa posição vai trazer um impacto em todas as áreas da sua vida. Você pode achar que veio só fazer uma visita, você pode achar que está sentado aí no cantinho que ninguém te viu, mas Deus está falando com você aqui hoje. Esse cansaço não é porque você tem trabalhado muito, esse cansaço é porque você está dividido. É porque você não toma posição, você não toma lado. Porque tem gente que ama a liturgia da igreja, ama tudo que o culto pode produzir, mas você tem que amar o fogo. E fogo não é estética, fogo é presença que me empurra para um rompimento e me apresenta uma decisão. Levanta a mão para cá. Deus te dará posicionamento ainda nesse mês de janeiro. Deus fincará os seus pés numa promessa, e você viverá os melhores anos da sua vida a partir de hoje. Agora é o seguinte: por que alguém vive dividido? Porque nós amamos demais a nossa reputação. Nós amamos demais. Deus não te chamou para estar preocupado com a sua reputação. Deus te chamou para ser o que Ele deseja por você. Porque Deus não te chamou para viver uma vida pela metade. É isso que Elias está falando. Ou é Deus, ou é Baal. Ou é Bíblia, ou é pecado. Você não nasceu para viver pela metade. Você não nasceu para viver uma vida em fatias. E esse é o cenário. Quando Elias chama o povo de Israel e dá essa bronca neles, esse texto, ele deixa claro algo importante. Porque ele não nasceu num período de festa. Esse texto nasceu num período de seca, queda, mistura. Era um povo que ao mesmo tempo queria santidade, mas queria bagunça. E aí Deus diz claramente para eles: acabou. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, a Bíblia fala o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de quem? De Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? Deus não começa corrigindo os de fora. Deus começa corrigindo os de dentro. A crise que você está enfrentando, talvez não é a prova que Deus está longe. Talvez a crise que você está enfrentando é a tentativa de Deus para te trazer para o centro de novo. Talvez essa fase que nada dá certo é Deus te espremendo para você tomar uma decisão. E eu vim aqui com uma palavra, como se Deus pegasse a gente pelo colarinho, sabe?
e olhasse nos nossos olhos, e Deus falando: chega de neutralidade, chega de viver uma vida superficial, chega de ser neutro, tem que ter lado, tem que ter escolha. Porque o neutro diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não prostituo, eu vou na igreja, eu dizimo. E Deus olha e diz: mas você é neutro. O que é neutralidade? Neutralidade é ser governado por qualquer coisa que não seja Deus dentro de você. Neutralidade é um coração dividido. É não ter coragem de colocar em prática o que você sabe que Deus espera que você faça. Porque tem medo. Tem medo do que pensam, tem medo da sua reputação, tem medo de perder dinheiro, tem medo de perder amor, tem medo. E é mais ou menos a orientação que Jesus deu em Apocalipse capítulo 3, verso 15, a uma igreja que era exatamente isso. A igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras. Olha, você não é frio e nem quente. O frio refresca, o quente purifica, mas você não é nenhum nem outro. Você é morno. Eu queria que você fosse ou quente ou frio, mas assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Deus está dizendo: olha, você não falhou, só que você é um pouco de tudo. Você escolheu o meio, e o meio é o lugar onde a fé morre lentamente. Sua família tem que saber que você serve a Deus e ponto. As pessoas que conheceram você antes do Evangelho têm que saber que agora você é diferente. Você não faz mais o que fazia antes. Me entrega a Deus tem que ser diferente. E não importa se você congregou em 1 bilhão de igrejas. Ninguém vai para o céu por currículo. Nós vamos para o céu por momento. O dia que a trombeta tocar, a forma que eu estiver enquanto a trombeta toca define para onde eu vou. E esse é o problema. Você não está nesse culto por acaso. Deus hoje te trouxe aqui porque Ele vai te levar de volta para o centro. O centro da vontade de Deus estará sobre você. Então Elias olha para aquele povo e diz para eles: olha, até quando? Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando? Você vai ter dificuldade em decidir, porque a sua indecisão está entristecendo o céu. A sua indecisão está impedindo milagres. A sua indecisão está tornando sua fé uma fé porcaria. E essa é a pergunta que não é só sobre Israel, não. É para mim, é para você. Até quando vamos ser crentes de domingo e na segunda-feira idólatras? Até quando vamos levantar a mão aqui no culto e de segunda-feira levantamos a mão para Baal? O que é Baal, pastor? Baal é tudo aquilo que me faz depender de uma outra fonte que não seja o Senhor. Não, nós vamos entregar nossa vida ao Senhor. Nós vamos entregar nossos dias ao Senhor. Nós vamos confiar verdadeiramente que Ele não vai nos abandonar. Nós vamos entregar nossa família ao Senhor. Não é um caminho que tem plano B, só tem um plano. Eu dependo do Senhor. Eu não vou negociar aquilo que Ele plantou no meu coração. Eu vou confiar nele. A Bíblia deixa claro em Colossenses capítulo 3, verso 23: tudo que fizerem, façam de todo o coração. Ele não diz faça quando você tem vontade, faça quando você está animado, faça com o teu melhor. Todo o coração não é 10%, não são 15%, faça de todo o coração, como o Senhor, não para os homens. Deus não aceita metade. E esse é o problema. Esse é o problema porque tudo está pesado. Esse é o problema porque nós estamos tão cansados. Mas eu vou declarar que a urgência do céu, algumas vezes a gente pensa que a urgência do céu é porque Deus quer que a gente faça coisas para Ele. Deus tem pressa para eu ser um voluntário.
Deus tem pressa para eu pregar. Querido, é verdade, mas a maior urgência de Deus não é sobre aquilo que você vai fazer, mas é o quanto Ele vai ter de você. Porque quando eu sou todo do Senhor, o pregar é natural, o cantar é natural, o servir é natural. Quando eu sou todo de Deus, aquilo que eu faço para Deus, eu nem preciso fazer esforço, flui. Mas quando eu não sou todo de Deus e eu quero servir, aí é um peso, é uma luta. É tão difícil, é tão penoso. Mas a urgência do céu não é sobre aquilo que você vai fazer, mas é sobre o quanto Ele vai ter de você. E eu te pergunto, quanto que Deus vai ter de você esse ano? Quanto que Deus vai ter de você esse ano? Sabe por que isso me confronta? Porque eu quero a bênção. Eu olho para minha filha e eu quero que ela seja a melhor criança. Eu olho para o meu casamento e eu quero todos os benefícios que Deus tem para um casamento no meu casamento. Eu olho para a minha profissão e eu quero ser próspero. Eu quero colocar a minha mão e ver a bênção. Mas algumas vezes nós também queremos os prazeres que Baal nos oferece. Queremos os prazeres que confrontam e cospem na cara do Evangelho. Queremos os prazeres, queremos a mão de Deus, mas não queremos a cruz. Nós queremos os deleites da oração, mas não queremos a renúncia. Não queremos jogar fora o lixo, dizendo isso não faz parte da minha vida. O jeito de falar, o jeito de lidar com o dinheiro, o jeito de me comportar, o jeito quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando quem eu sou. Lucas 9:23, a Bíblia vai dizer claramente o que é o Evangelho. Jesus disse, não foi Pedro, Tiago ou João, foi Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Não é fácil o que gosta, não é fácil o que tem vontade, negue-se. Jesus não enfeitava o pavão, Jesus não prometia milagre, Jesus não revelava Pix, Jesus não revelava CPF. Jesus dizia: você quer ser abençoado? Negue-se. Negue-se. Tome a cruz. Enfrenta a vida. Encara a casa que você mora. Encara o salário que você ganha. Encara o teu estado de saúde. Pega a tua cruz e vem atrás de mim. Mas o que vai acontecer? Cada passo é um mistério. Cada passo, cada dia é uma revelação. Eu não chamei você para conversar, eu chamei você para seguir. Eu não chamei você para eu te dar explicação. Pega a tua vida, nega a tua vontade. Sabe o que é negar a vontade? É acordar triste e ir mesmo assim. É acordar depressivo e ir mesmo assim. É sofrer um golpe e ir mesmo assim. É negar a si mesmo, é dizer: eu tenho vontade de morrer e eu vou mesmo assim. É negar a mim mesmo e ir. Mas eu tenho certeza, negar não é emoção, mas negar é entregar o governo nas mãos daquele que me conhece, me ama e tem a vida poderosa para cuidar de mim. Eu declaro que nesse ano da sabedoria, você não vai negociar a sua missão. Você está tentando buscar um tempo perfeito, você está tentando encaixar tudo, e Deus está dizendo: você só está adiando aquilo que vai destravar a sua vida. Obediência. Sua vida não vai ser destravada por quantas lágrimas você derrama. Sua vida não vai ser destravada por quantos amigos você faz. Sua vida não vai ser destravada por quantas pessoas você ajuda ou entrega a cesta básica. Sua vida vai ser destravada pela obediência. É a obediência que traz o favor do céu. É a obediência que anula a obra das trevas. É a obediência que abre portas que ninguém consegue abrir. É a obediência que traz o céu para a terra. E aqui entra a primeira lição na sua vida: pare de se preocupar com a sua reputação. Organize sua vida, entregue seu caráter a Deus, porque o céu está pronto para mudar a tua história.
O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, verso 10, olha esse texto: por acaso eu agora busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou preocupado em fazer média? Ou eu procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Quando a reputação manda, o chamado fica mudo. Quando a opinião dos outros manda, seu chamado é sufocado. E quando Deus manda, que a minha reputação vire poeira. Eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar com a nossa reputação. Temos que cuidar sim. Mas quem não vai com a minha cara, eu posso estar pintado de ouro, não vai com a minha cara. Quem não entende o meu chamado, eu posso fazer o melhor o tempo todo. E a ordem de Paulo é: se eu tentar agradar a Deus, eu não tenho que me preocupar em fazer o que os homens esperam de mim. Ou você se torna o que Ele te chamou para ser, ou o tempo vai te engolir, as dores vão te engolir, os traumas vão te engolir. Elias, ele convoca esse povo e chama os profetas de Baal para uma batalha. Ele diz: nós vamos mostrar hoje quem é que manda aqui, se é Deus ou se é Baal. Os profetas de Baal fazem ali o seu altar, clamam cedo, começam a gritar, porque o desafio era: o Deus que mandasse fogo seria o Deus verdadeiro. E Elias não tem pressa, ele fala para os profetas de Baal: façam aí o sacrifício, comece a clamar o Deus de vocês, façam. Eles estão animados, eles gritam alto, eles gritam cedo, eles gritam muito. Elias começa a perceber que o tempo está passando e Baal não responde, porque o céu foi fechado naquele dia não houve nenhum fogo do inimigo, porque Deus iria mostrar o tamanho do seu poder naquele dia. E Elias começa a zombar, dizendo: gritem mais alto, profetas de Baal. Talvez Baal esteja dormindo, cochilando. E agora chega a hora de Elias. Quando Elias vai clamar a Deus, Elias não vai destambelhado, tentando fazer alguma coisa rápida, não. A Bíblia diz em 1 Reis 18:30, que Elias, ele se aproximou e ele reparou o altar. Porque altar quebra. Não dá para usar o mesmo altar que foi usado para o inimigo. Não dá para tentar querer que Deus traga um novo, se eu não arrumo a minha rotina, se eu não arrumo o meu jeito. Quando eu era empresário e servia o diabo é uma coisa, agora eu sou um empresário que serve a Deus, é diferente. Quando eu estava casado e no meu casamento eu e minha esposa servimos a qualquer outra coisa menos a Deus, era de um jeito. Agora nós somos lavados e remidos do sangue de Jesus, é diferente. Altar quebra, porque não tem manutenção. Então a Bíblia diz que Elias, ele foi restaurar o altar, porque não existe avivamento sem altar restaurado. Não existe avivamento se eu não parar e dizer: opa, peraí, minha oração está fraca, minha fé está fraca. Porque Deus não se impressiona pelo Instagram, Deus não se impressiona por quantas curtidas tem o seu vídeo, ou quantos stories você posta. Deus não se impressiona com performance, Ele se impressiona com uma vida entregue inteira. Ele se impressiona. É o que Paulo fala em Romanos 12:1, texto clássico: ofereçam, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Elias, ele reconstrói o altar, ele repara o altar. E quando ele repara o altar, Deus vai mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. Os de mentira fazem barulho, os de mentira fazem escândalo, os de mentira fazem movimento, mas não acontece nada. Elias levanta as mãos e diz: Deus, para esse povo saber que tu és Deus, manda fogo, uma bola de fogo
cai do céu. Lambe o altar, consome a oferta. Porque o altar, quando você escolhe servir a Deus genuinamente, plenamente, você não precisa se preocupar com o diabo. A luz de Deus vai mostrar o que está escondido. A luz de Deus vai trazer à tona aquilo que foi armado para te destruir. Quando você se prepara para entregar-se a Deus perfeitamente, você não precisa ficar ali, ai meu Deus, o que será? Não, você não precisa nem se preocupar, porque a luz de Deus é como um holofote em cada cantinho da tua vida. O diabo quer se esconder atrás da cortina, ele não consegue. Ele quer se esconder embaixo da cama, ele não consegue. Ele quer entrar no teu saldo bancário, ele não consegue, porque nada. Lucas capítulo 12, verso 2, a Bíblia é clara e cristalina. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Se você for do Senhor, se você restaurar o teu altar, Deus não quer fazer uma DR com você sobre o teu passado. O teu passado importa para o capeta que quer te acusar. Jesus não quer te acusar, Jesus quer te salvar. Jesus não quer te humilhar, Jesus quer te restaurar. Jesus não quer pisar sobre você, Jesus quer limpar teu rosto. Jesus quer tirar esse cheiro, esse odor. Ele quer tirar esse cansaço, mas Ele quer ser o único que vai conduzir a sua vida. E eu declaro que 2026 é o ano de Deus na sua vida, é o ano da sabedoria nas suas decisões. Eu declaro em nome de Jesus, aleluia, que há um poder que vai nascer. Levanta comigo, diga bem alto: a mentira não se sustenta diante de um altar reparado. Não se sustenta. Só que um homem que entrega a sua vida a Deus sempre vai ser testado. Quando Elias passa pelo processo de orar e cai o fogo do céu, o diabo vem, e ele vem com uma carta de Jezabel. A Jezabel, ela manda uma carta para esse homem que foi sozinho enfrentar os profetas de Baal, e ela diz na carta: eu vou matar você amanhã, eu vou acabar com você amanhã. E quando Elias lê a carta, um dia ele ora e cai o fogo do céu. No outro dia, uma mensagem escrita faz ele pedir para morrer. 1 Reis 19:4. O homem que ora para Deus mandar fogo pede a morte. Ele sentou-se debaixo de um zimbro e ele orou pedindo a morte. Porque um homem que se entrega a Deus todos os dias também será ameaçado. Entregar-se a Deus todos os dias, reparar o altar, ter uma vida de santidade, não significa termos um caminho de facilidade. E o que destruiu ou tentou destruir a vida de Elias não foi uma espada, foi uma carta. Não foi um tapa na cara, não foi um murro, não foi uma punhalada, foi uma ameaça. E eu vou dizer que nos dias de hoje, a maior arma que o diabo tem contra a sua vida não é roubar seu carro, não é levar sua casa, não é tirar seu emprego, mas ele quer ameaçar você. Porque a ameaça não é nada concreto, porque aquilo que é concreto, eu reajo. Se roubam o meu carro, aconteceu, e eu viro a página e sigo em frente. Se roubam minha casa, aconteceu, eu vou atrás do prejuízo e sigo em frente. Mas uma ameaça é algo que promete fazer. E como é que eu vou seguir em frente se tem algo que não aconteceu ainda, só promete? Seria melhor me matar do que me ameaçar. Esse é o problema. A arma que o diabo vai tentar destruir a sua vida é a ameaça. Porque a ameaça, ela nos divide. Uma pessoa ameaçada, ela confia em Deus, mas ela quer cuidar de si mesma. Uma pessoa ameaçada, ela confia em Deus numa parte, mas na outra parte ela tem que ficar supervisionando, porque ela está sempre alerta. E se acontecer? E se não for um blefe?
A pessoa ameaçada é isso que arrebenta o Elias, rouba a força dele. É como a criptonita para o super-homem. O super-homem sabe o que derruba ele, e toda vez que ele se aproxima daquilo, ou que alguém aproxima aquilo do super-homem, por mais forte que ele seja, ele cai, ele vira inofensivo. Assim é a ameaça. Elias enfrentou 450 profetas de forma plena, mas uma ameaça o destruiu. Cuidado, 2026 pode ser um ano que você tenha se preparado para perder tudo, e dizendo: eu não paro, nada me tira da presença de Deus. Mas talvez o diabo não vai tirar nada, ele só vai ameaçar você. Porque uma pessoa que tem carro, casa, família, mas está debaixo de uma ameaça, debaixo de um processo de ameaça, essa pessoa, ela entra em guerra interna, e ela passa a viver uma vida dividida. Tem notícia que vai chegar para te consumir, e você tem que lembrar do super-homem: eu não posso me alimentar desta notícia, porque isso vai me destruir. Mas pastor, eu preciso estar informado. Não, você não pode estar informado, você não pode ler sobre isso. Tem conversas que você não pode carregar, porque se você tiver algumas conversas, você vai ser forçado a dividir a sua alma entre confiar em Deus e resolver os seus próprios problemas. Você não pode querer, porque a ameaça vai colocar em você a síndrome de Salvador. Eu preciso salvar a minha vida, eu preciso proteger a minha reputação, eu preciso me defender, eu preciso, e o preço disso é a exaustão. Satanás vai querer drenar a sua fé, e é por isso que Salomão grita em Provérbios capítulo 4, 23, que acima da música, acima da oração, acima da fé, acima da campanha, acima do voluntariado, acima de tudo, guarda o teu coração, porque é dele que depende a sua vida. O diabo não precisa roubar nada de você, ele só precisa destruir o seu coração, porque um coração podre gera decisões podres, um coração podre gera desejos podres, um coração podre destrói tudo, porque o diabo quer que você faça o que Deus quer fazer. Guardar o coração é dizer: aqui dentro ninguém mora, ninguém vai entrar aqui. E como é que eu consigo me proteger? Entregando-me plenamente a Deus, todos os dias, acordar e orar, ler minha devocional, orar na hora do almoço, música, só música que me lembre de Deus. Você está em guerra, você não pode querer ir na piscina enquanto o inimigo está entrando no quintal da sua casa. Você não pode querer colocar roupa de banho enquanto o diabo está atirando em você. E nesse papinho de não tem nada a ver, o que tem a ver? Não tem nada a ver, o inimigo está me destruindo. Vai chegar um tempo que você vai poder relaxar. Vai chegar um tempo que não haverá mais lágrima, mais dor, mais ranger de dentes. Vai chegar um tempo que vai ser glória da hora que acorda até a hora que dorme. Mas o inimigo está como um leão, rugindo e tentando devorar a sua vida. E Deus está dizendo: por que você ainda tem dois pensamentos? Por que você ainda fica empurrando com a barriga alguma coisa? Já era para ter se batizado, já era para ter se entregue a mim, já era para ter passado a vassoura na tua casa e jogado fora esse entulho, esse lixo. Tudo que rouba a minha força, eu não vou tratar, eu vou romper. A gente quer mais de Deus, e Deus está dizendo: eu também quero mais de você. Veja, em Provérbios capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz que há um caminho, isso aqui é muito perigoso. Tem um caminho que parece reto ao homem. O que significa? Eu olho e falo: glória a Deus, que maravilha.
mas no final ele conduz à morte. Como é que eu vou perceber que ele conduz à morte? Se eu estiver plenamente na presença. Você pode estar muito animado com algo que vai acabar com a tua raça. Você pode estar tendo êxtase de alegria por algo que vai desgraçar você daqui a 2 meses. Porque tem um caminho que parece certo, mas ele conduz à morte. Que caminho é esse? É o caminho do eu acho. Eu acho que é de Deus. Eu acho que Deus está nisso. Eu acho que é a vontade de Deus. Eu acho. Evangelho não é sobre eu acho. Evangelho é obediência. Não é sim, não. Que passar disso vem do diabo. Deus não vai negociar. Deus não vai colocar Durepox. Deus não vai colocar Band-Aid. Deus não vai colocar Super Bonder. Ou é certo ou é errado. Ou é dele ou é do diabo. Ou eu sou um cristão, ou eu sou um ímpio. Ou eu me entrego a Deus de verdade, ou eu não sou de Deus. Ou a minha vida é santificada no Senhor. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Não é sobre o que você fez, é sobre o que você vai fazer a partir desse culto. É sobre comunicar ao inferno: Capetolândia, sai da minha vida, porque agora só Deus importa na minha vida. Só Deus importa na minha vida. Só Deus importa. E se você se posicionar, eu declaro que toda ameaça cai por terra hoje do seu coração. Se você se posicionar, toda ameaça que está dividindo cai por terra, porque o Deus que manda fogo do céu não vai perder o teu destino por conta de um bilhete do inferno. O Deus que manda fogo do céu não vai perder o teu destino porque o WhatsApp usado para te destruir. Você acha que o Deus que te salvou, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao 3º dia, vai parar o que Ele quer fazer na tua vida porque alguém está fazendo cara feia para você, porque alguém está falando mal de você? Vai lamber sabão, meu irmão. O teu Cristo é o maior de todos e contra Ele ninguém pode impedir. Ninguém. Por isso que Paulo vai dizer em Timóteo 1:7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de, repita comigo, poder, amor, domínio próprio. Medo não é prudência. Medo é drenagem. Alguns falam que sou prudente, na verdade é um bunda mole, covarde, fica tentando cochear entre 2 pensamentos. Se batiza, enfrenta esse vício, enfrenta. Ou teu Deus é forte, ou teu Deus é uma porcaria. Não é porque é difícil para você que é difícil para Deus. Confia no teu Deus. Dobra o joelho e fala: Deus, eu estou contigo, eu vou sacrificar, está aqui, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Eu quero viver uns milagres. Eu quero orar e ver avivamento. Eu quero pagar o preço necessário para que nenhuma ameaça do inferno entre na minha cabeça. A ameaça cai hoje. A ameaça não vai perturbar meu sono. A ameaça não vai perturbar meus dias. Eu não vou trabalhar oprimido. Eu não vou criar meus filhos oprimidos. Eu vou viver uma vida plena, livre. Eu não vou viver uma vida debaixo de acusação. Eu vou viver uma vida, mas por quê? Porque eu estou fechado com Jesus. Eu estou fechado com Deus. Na minha relação com Deus ninguém entra. Levanta a mão para cá. Toda ameaça contra os teus filhos é cancelada agora. Se o inferno tem ameaçado teus filhos, eu declaro que toda ameaça contra os teus filhos, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é quebrada agora. Toda ameaça contra o teu casamento é desfeita no mundo espiritual agora. Essa ameaça cai por terra agora. Toda ameaça contra o teu chamado é anulada agora. Toda ameaça contra os teus sonhos, ela é neutralizada agora. Toda ameaça contra a tua carreira profissional, ela é
extinta agora. Eu declaro um posicionamento pleno, onde eu não mais serei destruído pelas ameaças, porque eu não estou dividido, eu sou todo de Jesus. Você é todo de Jesus, todo de Jesus. A minha casa é de Jesus, minha casa é de Jesus. Então hoje, dia 11 de janeiro, você vai jogar bebida alcoólica fora. Vai parar de beber cerveja. Pastor, não tem nada a ver. Tem sim, porque você sabe de onde você está saindo. Cigarro é difícil, mas você vai enfrentar e você vai vencer. Pornografia, parou, chega. Desejos obscuros, você vai enfrentar. Você vai enfrentar e você vai se virar nos 30. Porque sempre ganha o que é o mais importante para você. Tudo que é ilegal na tua casa, você vai se desfazer. Se você não pode pagar, você não vai ter. Não tenha senha de um streaming que não é seu. Aprenda a ter o que é seu, que você pode pagar. Nós criamos uma mentalidade de ter coisas que não são nossas. A senha que eu tenho da Netflix é do meu cunhado. A senha que eu tenho de não sei do que é do outro. Não. Tenha o que você pode pagar. Tenha o que é seu. Porque a sua paz é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Se custa a sua paz, é muito caro. Joga fora. Pastor, eu tenho imagem, não sei o que. A Bíblia diz: não adore imagem. Mas eu vim de outra religião, eu me converti, mas eu tenho um apego. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Ou você é essa fase nova, ou você é para velha. Guia, joga fora. Horóscopo, não entra. Quer avivamento? Posicione-se. Quer ter um casamento abençoado? Namore de forma decente. Namore. Porque se você sucateia o teu namoro, você sucateia os teus princípios. E quem antecipa o que não é para viver, quando chega para viver a fase correta, não tem mais nada para viver. E hoje é assim: quanto mais velho as pessoas ficam, menos critério elas têm, porque acham que não tem direito mais de serem felizes, quando isso é totalmente diabólico. Porque quanto mais velho você está, menos tempo você tem de vida. E se eu tenho menos tempo de vida, eu não posso errar mais. Se com 18 anos eu tinha uma exigência, com 30 anos eu tenho que ter outra, com 40 outra, com 50 outra, com 60 eu tenho que ser quase insuportável. Elias tem que se posicionar. E eu quero declarar que esse cansaço vai acabar hoje. Porque a vontade de Deus não é roleta russa. Vontade de Deus não é sorte. Vontade de Deus é uma mente renovada, um coração entregue, e poder de Deus de segunda a segunda, 24 horas por dia. O diabo tenta, e ele vai morrer de depressão, porque em todas as tentativas do diabo, Jeová Jireh, o Deus da providência, estará ao meu lado para me proteger, e para guardar a minha alma, e para livrar a minha casa, para livrar o meu casamento. Você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus. O que eu estou pregando aqui, glória a Deus. O que eu estou pregando aqui, e aqui encerro, é que não existe manifestação sem entrega. Quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal, antes de orar, ele vai até o altar. E ele coloca água no altar. Ele faz um rego, uma pequena cova em volta do altar, e ele coloca água. Ele manda jogar água por 3 vezes. Manda jogar uma vez, manda jogar 2 e 3.
E isso parece ser loucura, porque ele vai orar para Deus mandar fogo, e ele joga água, a água apaga o fogo. Mas a fé madura sempre sabe que, se eu quero algo de Deus, primeiro eu preciso entregar algo, porque Deus responde onde há entrega que dói. Se eu quero fogo, como é que eu vou jogar água? É uma entrega quase que louca, é uma entrega quase que insana. Quem ama o fogo de Deus não economiza no altar. Elias manda jogar água, e quando eu derramo o que falta, porque durante 3 anos e meio não chovia em Israel, durante 3 anos e meio não havia água, e é exatamente o que falta que Elias derrama no altar. Mas quando eu entrego a Deus o que me falta, Deus responde com o que eu preciso. Quando eu derramo o que me falta, Deus responde com o que eu preciso. O que me falta? Amor, então ame. O que me falta? Alegria, então alegre outras pessoas. Isso não é falsidade, isso é entrega no altar. O que me falta em casa? Harmonia, então seja você uma peça de harmonia a todas as pessoas que tiverem o prazer de cruzar no ambiente que você está. Eu encerro dizendo que o nosso Deus espera de cada um de nós uma postura hoje, uma postura de não dividir o trono dele com mais nada e ninguém. Ou Deus é o primeiro, ou ele não é nada. Mas arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma decisão. Deus não é bobo. Eu quero o fogo de Deus na minha vida. Eu quero o fogo de Deus na minha vida. O fogo não vai morrer. O fogo não vai apagar. E quando chegarem as ameaças, eu vou saber respondê-las do mesmo jeito que sempre foi, Deus em primeiro lugar. Eu vou triste mesmo, eu vou abalado mesmo, eu vou cansado mesmo, mas meu problema não é o diabo. Meu problema é que eu estou cocheando entre 2 pensamentos. Sai da dúvida, entregue seu coração ao Senhor. Pare de perguntar até quando. Pare de querer entender o que está acontecendo. Pare de ser neutro. Pare de ser alguém que tem várias caras. Escolha uma cara só. Sirva a Deus. Sirva e enfrente seus medos. Deus não quer saber da sua performance, do seu dom. Deus quer saber da sua entrega. Entregue tudo. Obedeça-o. E você verá a glória brotando todos os dias da sua vida. Entregue-se e você verá milagres pipocando da hora que você acorda, a hora que você dorme. Verá uma força que você nunca imaginou ter, dando a você energia para enfrentar batalhas que você nunca imaginou. Entregue-se e você verá palavras saindo da tua boca que você nunca ousou ou pensou pronunciar. Entregue-se e você vai ver uma mente aberta, uma mente plena. Entregue-se e você vai ver o teu chamado florescendo como você nunca imaginou. Entregue-se e você vai ver Deus escrevendo uma história linda. O diabo frustrado e você em pé, porque o altar reparado por um homem que entrega-se a Deus. O fogo sempre vai descer. O fogo vai descer consumindo o medo, consumindo a timidez. 2026 é um ano de decisão, Lírio. 2026 é um ano onde nós vamos crescer com sabedoria, e só vai crescer com sabedoria quem deixar de ser dividido. Acabou a divisão. Arrume a tua vida, arrume o teu relacionamento, arrume a tua carreira, arrume a tua profissão, arrume a tua fé, arrume a tua santidade, e você verá o que Deus pode fazer na vida de um homem que é totalmente dele, de uma mulher que é totalmente dela. O Senhor é o primeiro. Você pode se colocar em pé, por favor. Deus está aqui.
Olha, as pessoas pensam coisas sobre você. Mas você tem que falar como Paulo: se eu agrado a Deus ou agrado os homens? Você precisa confiar que o Senhor existe, e Ele é real, e Ele pode te dar uma maturidade que você nunca imaginou. Ele pode fortalecer o teu coração. Ele pode te dar sabedoria para tomar decisões. Deus pode te dar uma mente única. E tudo isso depende da entrega. Então nós vamos fazer uma oração agora de entregar o nosso coração a Deus. Você fecha os seus olhos, por favor. Fecha os seus olhos. Senhor, nós queremos te pedir perdão. Te pedir perdão pelas vezes que nós dividimos a nossa vida, o nosso coração. Isso trouxe tanto cansaço, meu Pai. Tanto cansaço na nossa vida, na nossa alma. Isso trouxe tanto cansaço, tanta exaustão. E hoje nós queremos dizer em alto e bom som: só o Senhor importa. Só o Senhor importa. Eu vou começar esse ano dizendo: só o Senhor importa. Eu vou começar esse ano sem medo, sem dúvida. Eu vou enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar, mas do Senhor eu não largo. Eu não vou me dividir mais. Eu não vou me dividir para agradar ninguém. Eu não vou me dividir mais. Se eu tiver que desobedecer a Deus para agradar alguém, acabou. Eu não agrado mais ninguém. Se eu tiver que desobedecer a palavra para agradar alguém, acabou. Que me odeiem, mas eu não vou negociar a minha obediência. Eu não vou negociar o céu. Eu não vou negociar a minha salvação. Eu não vou negociar a minha santidade. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele me prometeu. Eu sei como Ele me ama. Eu sei o que Ele cuida de mim. E eu quero dizer: alma, espírito, corpo, eu estou me levantando nesse culto. Eu estou me levantando nesta reunião. Eu estou dizendo do alto da cabeça à planta dos pés: eu pertenço a Jesus exclusivamente. Fecha os teus olhos. Esse cansaço vai sair porque você é todo de Deus. Esse cansaço vai sair, esse cansaço vai ser substituído por uma euforia, uma glória que vai tomar conta do teu coração. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Começa a glorificar alto agora. Eu declaro que algo virá sobre você. Uma unção virá sobre você. Uma glória virá sobre você. Você não está mais dividido, você está posicionado. E quem está posicionado prova do fogo. Quem está posicionado prova da unção. Quem está posicionado prova da revelação. Quem está posicionado recebe do alto céu misericórdia. Quem está posicionado, o chamado volta a arder. Quem está posicionado tem sabedoria. Quem está posicionado tem palavra na hora certa. Quem está posicionado fala o que ninguém é capaz de falar. Receba poder agora. Receba poder agora. Eu estou posicionado. Se você fala em línguas, agora é a hora. Agora é hora de lembrar o teu espírito que quem manda é o Senhor. Agora é hora de lembrar o teu espírito que eu não vou cochear entre dois pensamentos. Eu estou saindo de cima do muro. Chega, agora eu quero Deus. Eu quero Deus, eu quero a presença. A minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar para sempre. Eu vou deixar um legado para os meus filhos. Eu vou mudar a história do meu sobrenome. Eu vou levantar um altar na minha casa. Por onde eu passar, haverá um rastro de avivamento. Por onde eu passar, eu deixarei pegadas de uma mulher e de um homem que crê no Senhor. Por onde eu for, haverá cura, sinais, prodígios. Não é sobre meu dom, não é sobre meu talento, não é sobre minha altura, não é sobre o brilhantismo das minhas palavras, mas é sobre a minha obediência. É sobre a minha obediência, é sobre a minha entrega. Acharaba cantaraba, urialaba chacantaraba, urebe canterebe sandele.
assim com as mãos. Olha, queridos, nunca se impressione com o dom de uma pessoa. Nunca diga que uma pessoa é uma bênção porque ela tem dons, porque dom não valida ninguém. Não diga que eu sou uma bênção porque prego. Converse com a minha esposa, com a minha filha. É lá, elas que vão dizer se eu sou uma pessoa boa ou não. E talvez você nunca tenha um dom de subir aqui no púlpito e pregar como eu prego. Isso não me faz maior do que você, porque esse nunca foi o critério de Deus para dizer que um homem é uma bênção. Deus nunca olhou e disse: você é uma bênção porque prega bem. Você será uma bênção se você for capaz de obedecer. Mesmo que você não pregue como eu prego, se você for capaz de obedecer, você será marcado por sinais e prodígios. Com as mãos para frente, assuma o compromisso de obedecer ao Senhor agora. Fala para Ele que a sua vida é dele. Fala: Senhor, minha vida é tua, meu coração é teu, eu vou te obedecer. O Senhor é o primeiro da minha vida, o Senhor é o único da minha vida. Vai falando para Ele: tudo que tem na minha vida é teu, Senhor. Eu vou viver para te servir. Eu quero agora, em nome de Jesus, expulsar tudo aquilo que não provém de ti da minha vida. Eu quero começar uma limpeza no meu interior agora. Eu quero declarar que esse cansaço da divisão acabou. Eu vou viver milagre, eu vou viver provisão, eu vou viver avivamento, eu vou viver aquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu vou viver, e o cansaço não vai me destruir, porque eu não estou mais dividido. Eu não estou mais dividido. Eu não estou mais dividido. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo